Fala, cristãos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim e desejo tudo de melhor, tudo de bom, tudo de saúde, tudo de bênção. É o que a gente deseja sempre para vocês, para as pessoas que a gente ama, né? Para nossa família. Mas hoje nós vamos fazer o nosso último episódio de podcast do ano de 2023. E é claro, eu trouxe um assunto aqui muito legal, um assunto abençoador. Ele vai abençoar a sua vida como me abençoou, trouxe revelações, né? Claro, à luz da palavra, à luz da revelação de Deus, trouxe revelações a mim que me deixaram contente, me deixaram feliz, me deixaram mais próximo do nosso Senhor. É claro, eu vou pedir agora, nesse exato momento, para que você esteja correndo aí, no seu dedinho, aí no seu celular, né, no seu computador, onde você estiver ouvindo, curte o podcast, vai lá, ativa o sininho, o alarme, para você receber as notificações, compartilha com quem você acredita que vai fazer a diferença na vida dessa pessoa. É sempre bom eu lembrar isso. Hoje mesmo eu estava trabalhando e conversando com uma pessoa que eu não vejo muito, e ali a gente discutindo alguns assuntos, a gente falando sobre alguns assuntos do dia a dia, e ela comentou comigo: olha, eu tenho assistido o podcast, eu tenho ouvido as mensagens e tem edificado a minha vida, eu tenho ajudado outras pessoas também, eu compartilho de vez em quando, é claro, ela não ouve sempre, não assiste sempre, mas ela disse que nos momentos em que ela ouve, nos momentos que ela assiste, ela está ali ligada na mensagem, ela também lembra de alguém, ela compartilha com essa pessoa e diz: olha, ouve essa mensagem, assiste esse podcast, você vai ver que legal a diferença que vai fazer na sua vida. E eu fiquei muito contente porque eu estava conversando com um dos meus colaboradores ali, o funcionário que trabalha junto comigo, e aí ele falou assim: nossa, que legal, né? O pessoal tem ouvido. E eu disse para ele: é justamente isso que nos motiva a continuar. Quando a gente pensa que não tem ninguém ouvindo, pensa que não está fazendo a diferença na vida de ninguém, aparece uma pessoa assim e nos motiva a continuar, porque mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. E se essa pessoa foi alcançada, né? Claro, eu acredito que outras pessoas têm sido alcançadas, nós temos tido muitas visualizações, né? O pessoal tem curtido, tem comentado. É claro, o intuito é sempre de abençoar, de ajudar. A glória é de Deus e eu estou aparecendo, claro, para que eu venho estar cumprindo o ID na minha vida, né? O ID que Jesus me chamou. E eu estou aparecendo, mas a palavra não é minha, a mensagem não é minha, a mensagem é do Pai, é de Deus, a mensagem é sobre Jesus, a mensagem é sobre a salvação. É o Espírito Santo quem me move a estar aqui sempre gravando, sempre estar editando e colocando esse conteúdo para vocês. Então a glória é de Deus, a glória é do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas, é claro, eu peço para que você curta, compartilhe, para que tenha relevância, para que a gente ganhe relevância ali no Spotify, no Google, no Deezer, na Amazon, e as pessoas venham a estar alcançando, né, a visão do podcast. Quando você está pesquisando alguma coisa ali, o podcast aparece, né? Quando você vai pesquisar algo relacionado a cristianismo, a Jesus, a Bíblia, a igreja, o podcast aparece ali, o Vida de Cristão. E se te interessar, é claro, você clica ali para ouvir a mensagem, pode ali rodar, tem várias mensagens, né? Tem mais de 50 mensagens, muito mais de 50 mensagens, você pode escolher qualquer uma ali. Algumas vão estar em áudio, porque o Spotify há algum tempo, né, que permitiu a gente colocar vídeo, e eu também comecei a alimentar o YouTube há pouco tempo, né? Então não vai ter tanta mensagem em vídeo para você estar ouvindo, mas em áudio tem mensagens boas, tem mensagens ali que provavelmente a gente vai regravar para ficar melhor ainda em vídeo, né? Mas tem conteúdo lá e você pode ouvir a palavra de Deus a qualquer momento. Digo para você também, tem canal da Igreja Nova Aliança, né? Eu estou fazendo merchan aqui agora. Vou deixar no link desse episódio o canal do YouTube,
onde tem as mensagens lá dos nossos pastores, da nossa pastora, tem mensagens edificantes, lá você pode estar assistindo também, você pode estar curtindo, se inscrevendo lá no canal da Nova Aliança, e lá você vai ter sempre, toda semana tem pelo menos 2 conteúdos lá de vídeo de uma pregação. Bom, sem mais merchan, eu acredito que eu gastei uns 10 minutos aí de merchan, nós vamos para o podcast de hoje, e o valor principal de hoje é sabedoria, e o valor secundário, já expliquei isso para vocês, é a resiliência. Nós vamos falar então sobre resiliência cristã dentro aí do nosso valor principal sobre a sabedoria. É claro, a sabedoria, se eu tenho sabedoria, eu sou uma pessoa resiliente. Faz sentido, né? Faz todo sentido. Então, vamos lá para o primeiro versículo. Diz assim, lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 1 em diante. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, ou o caráter, e a experiência a esperança. E a esperança não traz consigo confusão ou vergonha, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então aqui nós vamos ver aí a primeira menção falando da resiliência. É claro, aqui não vai falar resiliência de um modo explícito, mas vai falar aqui, né, que cada etapa da nossa vida vai produzindo outras etapas. Por exemplo, aqui, o que eu peguei desse versículo para trazer para vocês, claro, a mensagem aqui, eu poderia trazer muitas revelações através dessa mensagem, mas a tal da resiliência está em alta aí nos dias de hoje, né? É muito falado em resiliência, e dentro das igrejas também nós temos que ter essa resiliência, a resiliência cristã. E o versículo que me chamou a atenção, a parte do versículo que me fez parar aqui e analisar foi justamente aqui, ó. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, veja bem, a tribulação, os problemas, os acontecimentos ruins, produz a paciência. Então ninguém consegue ser paciente, ninguém consegue ter paciência se não for pela tribulação. E é claro, muitas pessoas dizem, agora eu aprendi a ter paciência. Por quê? Porque passou por muita coisa ruim, passou por muitos momentos ruins, problemas, né? Então isso fez com que nela fosse produzido a paciência. E também deixo bem claro isso para você. A paciência ela vai ser produzida. E aí basta você querer ou não alimentar essa paciência e fazê-la crescer na sua vida. Por quê? Porque tem pessoas que vão dizer, eu não tenho paciência e chuta o balde, né? Mete o pé no balde e acabou, não tenho paciência mesmo. E tem pessoas que não. Eu já vi isso acontecer, é melhor eu ir com calma, é melhor eu ir mais tranquilo, porque logo passa, então eu tenho que ter essa paciência. Então tem esses dois lados, né? Tem aquele que não vai aceitar de jeito nenhum e vai querer do jeito dele, e tem aquela pessoa que vai aceitar, vai passar por aquilo e isso vai fazer com que ela cresça, né? Ela amadureça espiritualmente. Então a tribulação ela produz paciência. E olha o que vem junto com a tribulação e junto com a paciência. Então você tem que ter tribulação para ter paciência. Se não está tendo tribulação, você não vai ter paciência, porque quando o dia mal vier, você não vai estar preparado para isso. E aí, a paciência produz a experiência, ou o caráter, né? Aquela pessoa experiente, aquela pessoa que tem caráter, aquela pessoa que respira fundo, aquela pessoa que dificilmente é abalada e ela sempre sabe o que te dizer, porque ela já tem experiência naquilo, ela vai te falar, olha, tenha calma, tenha paciência, olha, tome este caminho porque vai dar certo, faça isso, ore desta maneira, peça ajuda para tal pessoa, eu vou te ajudar.
então essa pessoa tem caráter, essa pessoa é uma pessoa experiência, porque ela passou pela tribulação, ela adquiriu paciência, agora ela está adquirindo caráter, experiência. E o caráter, a experiência produz a esperança. Por quê? Eu sei que tudo isso vai me acontecer, a tribulação, eu vou ter paciência, tal, adquirir experiência e tudo isso vai passar, dias melhores virão. Boas novas virão. Então eu tenho essa esperança. A palavra está dizendo que isso vai acontecer de maneira automática na sua vida. Por quê? Porque você passa a ter esses frutos. Você passa a ter os frutos da tribulação. Olha que forte, né? Frutos da tribulação. Quais são os frutos da tribulação? Aprendemos aqui agora, né? Paciência, experiência e caráter e esperança. Esses são os frutos da tribulação. Agora, se você está colhendo outros frutos, toma cuidado. A palavra diz que são esses 3 que você tem que colher, tá bom? E vamos agora continuar aqui, dizendo aqui, o versículo termina assim: e a esperança não traz confusão, não traz vergonha, em algumas traduções vai dizer. Ela não te envergonha, a esperança não vai te envergonhar, porque ela é certa que vai acontecer. A esperança é real, então ela não vai te trazer confusão. Você vai olhar e vai acreditar e sabe que aquilo é certeza, sabe que aquilo é firme. É uma palavra firme, não vai te deixar confuso. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha que legal, olha que lindo e maravilhoso, né? Então, você vai ter a tribulação, vai ter todas essas partes para você passar e você vai produzir no final a esperança que não vai te deixar envergonhado, porque ela vai ser real. E qual que é a minha esperança hoje? De morar no céu. A minha é de morar no céu. A minha é de eu e minha família estar morando no céu, encontrar o Senhor naquele grande dia e saber que valeu a pena cada passo que foi dado aqui na terra, cada feito, cada ide cumprido, valeu a pena. Vamos para o próximo versículo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. E aqui, é claro, eu digo aqui que é um versículo de pessoa experiente, né? De uma pessoa já madura na caminhada cristã. E mesmo que não seja, nós vamos explicar. Por isso nós não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, e aqui eu não digo somente do corromper em pecados, do corromper em coisas erradas, mas também se corrompa da visão das pessoas. Ainda que o nosso homem exterior não dê bom testemunho, ainda que a pessoa exterior não seja bonita, agradável aos olhos, não seja uma pessoa digna, entre aspas, de ser seguida. Então é isso, porque cada pessoa vai te olhar de uma maneira. E ainda que as pessoas então te enxerguem de maneira diferente, e você talvez tenta fazer uma coisa correta, mostrar que você é uma pessoa diferente e está tentando mostrar Jesus e não está conseguindo, ainda que você não esteja conseguindo, a palavra diz assim que a pessoa interior ela está se renovando de dia em dia. Contudo, o interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve, aí é claro, leve e momentânea tribulação, lembra da tribulação lá atrás que a gente falou? É uma tribulação leve e momentânea. Lá atrás nos versículos nós já sabemos que ela é leve e momentânea porque ela vai produzindo frutos, né? Então, a perturbação, o problema, as angústias, as confusões, tudo aquilo que você está passando é leve e momentâneo e vai te fazer produzir aqui, aí vai fazer, né? E vai fazer produzir para nós um peso eterno de glória muito excelente. Por que esse peso de glória? É outro fruto da tribulação.
um peso de glória muito excelente, mais um fruto da tribulação. Então fique atento a esses frutos. Se você está tendo tribulação e não está tendo nenhum desses frutos, volta a dizer, é complicado, é um problema aí para você, né? Então vai produzir esse peso de glória eterno, muito excelente. E aí vai falar, não atentando nós nas coisas que se veem. É claro, se a gente estiver esperando, através dessa tribulação, desses frutos, algo palpável, algo de visão ou audição, auditivo, né? Que alguém venha falar, nossa, como você passou bem, nossa, ó, você sofreu muito, parabéns. Não vai existir isso, né? E nós não estamos esperando recompensas materiais, recompensas que a gente pode ver, tocar, que a gente pode sentir, mas sim aquelas que nós não estamos vendo, que a Bíblia relata, novos céus e uma nova terra, né? Vai falar das ruas de ouro, do lugar celestial, uma morada nova que a gente nem sabe como é. Aqui nós vemos casas, nós vemos mesas, cadeiras, paredes, mas e lá? Como vai ser a nossa morada lá? Ninguém sabe. Fala somente que Jesus foi preparar essa morada para nós. Então nós estamos crentes, nós estamos perseverando e esperando essa morada, perseverando essa nova casa, esse novo lar. E aí vai falar que a gente não pode se atentar nas coisas que se veem, mas que não se veem, porque as que não se veem são eternas. Aquilo que a gente sabe que existe, mas a gente nunca viu, a gente sabe que é eterno. E essa é a nossa esperança. E agora nós vamos para o próximo versículo. Esse versículo ficou muito lindo, né? E ele casou bem, né? Junto com os outros versículos que disse anteriormente, porque vai falar aqui de outro fruto da tribulação. E para quem tem medo aí da tribulação, agora sabe que a tribulação produz bons frutos. E aí nós vamos agora lá para o livro de 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 5 em diante. Diz assim, semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sedes todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aqui é claro, aqui no dia a dia, a nossa correria, né, os nossos trabalhos, os nossos afazeres, e ele vai dizer aqui, ó, os jovens, né, aqui em outras traduções vai falar mancebos, sede sujeitos aos anciãos. O que é esse ser sujeito? É claro, você tem sua experiência, mas não está dizendo somente ao trabalho, está dizendo em relação a tudo. Se tem uma pessoa mais idônea do que você, às vezes pode ser da mesma idade que você, ou até mais jovem, mas sabe mais do que você, seja sujeita a essa pessoa. Aqui fala aos anciãos, porque o ancião daquela época era aquela pessoa que sabia muito. E às vezes nós encontramos pessoas que sabem muito, mas nem por isso é um ancião. E às vezes nós encontramos ancião que não sabe muita coisa, não sabe quase nada. Então você tem que ser sujeito às pessoas que conhecem, que têm sabedoria. Você vai ter que abaixar sua cabeça. Não é porque é uma pessoa mais nova que você não deve ouvir. Pelo contrário, adquira conhecimento junto com essa pessoa, aprenda junto com essa pessoa. Você tem que ter essa resiliência, você tem que ter essa mentalidade de que você não é dono da verdade, você não sabe tudo, tem muitas coisas que você tem que estar aprendendo. Volto a dizer, hoje, conversando com essa mesma pessoa, eu aprendi coisas que eu nem sabia que existia. Talvez eu sabia, em algum momento eu soube que existia, mas não tinha me aprofundado no assunto. E aí eu comecei a aprender algumas coisas, ouvir algumas coisas, e olha, não eram coisas cristãs, não eram coisas da Bíblia, mas eu aprendi e o que eu ouvi me fez enxergar de outra maneira algumas situações. Não vou entrar no mérito aqui da conversa, porque nós sabemos que quando estamos conversando com pessoas que não são cristãs, pode surgir vários assuntos, e se eu colocar algum assunto aqui, pode ser que não agrade a alguém. E o intuito não é agradar ninguém com o assunto que eu ouvi hoje, o intuito não é falar aqui disso, mas eu estou dizendo para você que eu tive que aprender algo novo hoje. E eu aprendi, e foi bênção, foi maravilha para a minha vida. Eu agora tenho mais conhecimento do que eu tinha ontem, e valeu a pena. Mas eu volto a dizer também para você, se você não tiver a mente aberta para ouvir,
esses tipos de conversas de futebol, conversas de política, conversas sobre dinheiro, conversas sobre religião, conversas sobre mulher, sobre homem, sobre viagem, sobre carro. Se você não tiver a mente aberta para conversar e saber lidar com essa situação, então você vai deixar de ser resiliente. Você tem que aprender a conversar. Você tem que aprender a lidar nessas situações. E aí vai falar, que você tem que se revestir de humildade. Você, nesse momento, para você ouvir outra pessoa, você tem que ter humildade. O que é ter humildade? É literalmente você abaixar a sua bola. É você abaixar o seu narizinho ali e ouvir e aprender. Por mais que você já tenha ouvido aquele assunto, ouça novamente. A própria palavra de Deus fala que nós temos uma novidade de vida todos os dias. Então, você vai ter uma novidade de vida, você vai aprender algo que talvez você ainda não aprendeu. Tenha paciência e ouça. Adquira essa humildade, saiba ser humilde nesses momentos. Porque aí vai falar, olha, se humilhe, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mais para trás desse versículo vai falar aqui, Deus resiste aos soberbos. Então não queira saber tudo, não queira ser dono da verdade, porque Deus não vai te revelar nada por conta do seu orgulho, por conta da sua vaidade, por conta da sua soberba. Então Deus não vai te revelar nada, Deus não vai deixar acontecer nada de novo para você. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está conversando, né? Às vezes a vontade de falar é grande, né? A gente quer falar sobre o que a gente sabe, sobre o que a gente conhece. Fica quietinho, tenha paciência, ouça. Depois, na hora, no momento certo, você vai falar. Vamos para o próximo versículo. Diz assim a palavra no livro de Isaías, capítulo 20, ou capítulo 40, versículo 28 em diante. Não sabes, não ouvistes o que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, ele nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aqui vai falar mais a respeito do seu corpo, do seu estado físico e mental. Se você não se atenta para isso, você vai cair, você vai desistir. Então, você tem que cuidar sim do seu corpo, você tem que cuidar da sua alma, da sua vida. E aí vai falar, você não sabe, você não ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Então, ele está querendo dizer aqui que Deus, ele não se cansa, ele não tem fadiga, ele não para. Ele está falando aqui de um Deus que eu e você servimos, que trabalha o tempo todo. E o que acontece? Esse trabalhar o tempo todo são com pessoas diferentes. A todo momento, Deus tem colocado pessoas na nossa vida, tem colocado pessoas diante de nós, e Deus trabalha na vida de cada uma dessas pessoas, assim como na nossa, de maneira que nós venhamos a nos encontrar, que nós venhamos a estar juntos em algum momento de conversa, em algum momento de alguma reunião, seja no culto, seja no trabalho. E o que fala aqui? Que por mais que a gente tenha força, por mais que o jovem tenha força, você e eu tenhamos força e tenhamos um corpo preparado, como eu disse, que a gente tem que ter esse corpo preparado, em algum momento a gente pode se cansar, em algum momento a gente pode desanimar. E o nosso corpo não vai aguentar o estresse, não vai aguentar a ansiedade, não vai aguentar as provocações do mundo, os problemas do mundo. E esse estresse, ele vem sobre nós, e certamente, a palavra fala que certamente vai cair, certamente vai desanimar, certamente vai abandonar, não vai querer continuar. Mas aquele que confia no Senhor vai ter o seu corpo renovado, as suas forças renovadas. E aqui literalmente fala de forças físicas, do corpo físico. Aqueles que confiam em Deus, aqueles que esperam no Senhor,
aqueles que são resilientes, eu vou usar essa palavra porque é o título, são resilientes em aprender a palavra do Senhor e não levar tudo ao pé da letra, quando a gente fala ao pé da letra, né? Ao sentido literal, porque nós sabemos que a palavra que tem muita simbologia nas pregações, nas lições que a gente aprende da Bíblia, quando a pessoa não leva ao literal, né? Não vou andar com tal pessoa porque é pecadora. Peraí, eu tenho que ajudar, eu tenho que tentar converter essa pessoa. Quando essa pessoa aprende a ser resiliente com a palavra do Senhor, entender que a palavra está falando tanto com você como comigo e como com o nosso próximo também, a gente entende que comigo vai ser de uma maneira, com você vai ser de outra, e com aquela pessoa vai ser de outra maneira. Se a gente não entender isso, se a gente não tiver essa mentalidade, a gente não vai conseguir caminhar. A gente vai se fatigar, porque aí a gente vai começar a se estressar, porque as pessoas não ouvem. A gente vai se estressar, porque as pessoas não querem seguir o que a gente está seguindo. E a gente vai ficar nervoso, bravo, porque tem pessoas que estão andando de maneira que a gente julga ser errada. Então tome cuidado com isso. Para de se estressar à toa, para de ficar nervoso à toa. Mantenha o seu corpo saudável, mantenha o seu corpo firme na presença do Senhor, que Ele é quem vai te dar aqui forças para correr, para voar como asas, como de águia, e Ele vai, aqui a palavra fala que você não vai ter, não vai se cansar, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, tenha essa mentalidade, esse caminhar, esse correr aqui, a caminhada, essa fadiga que está falando aqui, correrão e caminharão, está falando justamente na caminhada com Cristo, na caminhada com Jesus, nos problemas da vida. Virão as tribulações, mas você vai estar preparado porque o Senhor vai estar te sustentando. Amém? Vamos para o próximo versículo então. Versículo de 1 Coríntios, no capítulo 9, do versículo 19 em diante. Diz assim: Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. E aqui, é claro, volto a dizer do que eu falei nos versículos para trás, na explicação. Aqui Paulo está falando a respeito do que ele estava vivendo. É claro, aqui diz menção ao modo como ele pensou, e, claro, em alguns momentos teve que agir também. Então ele estava no meio dos fracos, ele estava no meio dos judeus, ele estava no meio dos gentios, ele estava no meio de todo mundo. Ele queria ganhar as pessoas, ele tinha que entender como aquela pessoa pensava, como aquela pessoa funcionava, entre aspas, né? E aí ele tinha que aprender a cultura, ele tinha que aprender como elas falavam, como elas se comportavam, que tipo de lugar que elas frequentavam, o que comiam, porque hoje é diferente, né? Eu vou dar um exemplo. Hoje, se você vai aí num lugar comer um cachorro quente que custa aí R$8, R$10, você pega um cachorro quente que custa R$10 e você vai lá ter um cachorro quente. Não estou menosprezando o cachorro quente, eu vou dar uma explicação para você entender. E aí o teu amigo te chama para comer numa hamburgueria gourmet, onde você chega lá, o lanche é desse tamanhozinho e o preço é R$50, um lanche desse tamanho. E você está acostumado a pagar num cachorro quente desse tamanho R$10. E aí você vai comer um lanche agora de R$50 e o que acontece? Você vai comer e, segundo eu, gosto de lanche grande.
mas segundo o que eu entendo, para quem come um lanche desse tamanho, comer um hambúrguerzinho desse tamanho depois, vai passar fome e vai ficar bravo porque pagou R$ 50. Mas Paulo, ele aprendeu a comer tanto o cachorro-quente como o hambúrguer. Então ele aprendeu tanto pagar R$ 10 como pagar R$ 50. É isso que eu estou querendo dizer. Eu usei algo bem simples para você entender. E ele mesmo sentindo fome, comendo lá um hambúrguerzinho, Paulo ainda estava tranquilo, se comportando como aquela pessoa que aparentemente se saciou com aquele hambúrguer pequenininho. E aí também com o cachorro-quente, ele comeu também um cachorro-quente grande, e ele também se saciou com o cachorro-quente grande, e ele aprendeu a lidar com os dois tipos de situação, os dois tipos de pessoa, aquele que gosta de hambúrguer e aquele que gosta de cachorro-quente. E ele conseguiu aí pregar a palavra para os dois e converter os dois. É isso que eu estou tentando te dizer. É claro, eu usei aí algo bem simbólico, tá? Mas para você entender que vai ter momentos que você vai estar com o pessoal da Batista, que vai ter momento que você vai estar com o pessoal da Assembleia, vai ter momento que você vai estar com o pessoal da Nova Aliança, vai ter momento que você vai ter contato com o pessoal da Presbiteriana, como também da Católica, da Umbanda, como do pessoal ali dos Mormons ou o pessoal do Espiritismo. Você vai estar no meio de muita gente, porque você é um ser humano e você tem relacionamento com vários tipos de pessoas. No seu trabalho, por exemplo, tem pessoas que são de outras religiões. Vai ter pessoa que não é nada. E então, aí Paulo fala isso. Quando ele fala dos gentios, lá eles tinham deuses. Quando ele fala dos fracos, lá eles tinham outros deuses. Então, cada um cria de uma maneira diferente num deus diferente. E Paulo tinha que entender como eles criam, como era a crença deles naqueles deuses, para ele poder adentrar com a palavra de Deus e modificar aquela situação e trazê-los para a luz da revelação da palavra divina. Então ele fazia dessa maneira, assim você também vai ter que fazer. E como é que a gente faz isso sem resiliência? E como é que a gente faz isso sem julgar? Quando você olha, por exemplo, pessoas de outras religiões que adoram outros deuses, e você olha aquela pessoa, normalmente a gente julga. Eu digo por mim mesmo, normalmente a gente olha e julga aquela situação e fala, essa pessoa é desse jeito, essa pessoa acredita nisso. E você às vezes vai conversar não olhando para a pessoa, mas olhando para o Deus que ela está servindo, para as crenças que ela tem. E a gente tem que ter essa resiliência. Não é dessa maneira. Se a gente quer converter essas pessoas, nós temos que entender e ver como ela vê. Não vamos nos converter ao que ela pratica, mas vamos entender como ela funciona, como ela vê a situação do dia a dia, como ela crê. E aí sim, a partir desse entendimento, você passa a se comportar de uma maneira que ela possa confiar em você e você venha pregar Jesus Cristo para ela e salvar a vida dessa pessoa. Entendeu? Eu tenho certeza que você entendeu, porque você vive isso todos os dias. Tá? Não é novidade para você, você vive essa situação todos os dias. E nós vamos agora para o próximo versículo. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, do versículo 4 em diante. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. E aqui, é claro, complementando aí o versículo anterior que a gente leu lá, deixa eu pegar aqui, que a gente leu
em 1 Coríntios, né? A gente agora está em 2 em 1 Coríntios. A gente tem que ser recomendável em tudo. Olha o que Paulo fala aqui, em tudo. Se a gente é bom, uma pessoa bonita, agradável, tem que ser recomendável. Se a gente é fraco, ruim, a gente tem que ser recomendável também, na fraqueza, na ruindade. Se a gente, quando eu digo ruindade, quando a gente está ruim, né, mal, não que a gente é uma pessoa má. Se a gente é justo, tem que ser recomendável. Se a gente não é justo, é injusto, a gente tem que ser recomendável também. Se a gente é vencedor, opa, vamos ser recomendável, vamos ser exemplo, né? Vamos ser ali um influencer, né? Mas se a gente não vence nada, a gente também tem que ser recomendável. Ou seja, quer seja em tudo na nossa vida, as pessoas têm que se lembrar de nós, tá? As pessoas têm que se lembrar de nós. Poxa, aquele cara é vencedor. Olha, o Júnior lá do podcast, ele é vencedor, ele é uma pessoa para frente, alegre, sempre tem uma palavra. Ou não, olha lá o Júnior tá desanimado, tal, mas ele não desiste. Olha lá, o Júnior não tá feliz, mas está orando, está buscando. Então, seja em qualquer momento da nossa vida, a gente tem que ser referência, e uma referência boa, tá? Essa referência que eu falo, entre aspas, é uma referência boa. Seja você bem ou seja você mal, você tem que ser uma referência boa. As pessoas têm que lembrar de você em qualquer momento. Essa que é a verdade. E essa referência, quando as pessoas se lembrarem de você, tem que ser uma referência que vai levar elas a ter motivação de querer seguir como você está seguindo. E aí vai falar, né? Aqui no final vai falar assim, que vai caminhando para o final, vai dizer assim: nos açoites, nas prisões, nos tumultos, olha que legal, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade e assim por diante vai falando. Na palavra da verdade, isso a gente tem que ser referência. No poder de Deus, tem que ser referência. Pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, ou seja, em qualquer lugar, aqui ou ali eu tenho que ser referência. Na palavra da verdade e no poder de Deus. E aí vai falar, por honra e por desonra. Quando eu estiver honrado, as pessoas me honrando, eu tenho que ser referência. E quando eu não for honrado, eu também tenho que ser referência. Por infâmia e por boa fama. Quando as pessoas falarem mal de você ou de mim, nós temos que ser referência. Olha, aquele lá é um cristão. Ah, mas aquele lá, alguém vai falar mal de você, mas vão lembrar, mas ele é cristão, ele permanece firme. Olha, ele tá ali firme. E vai falar assim, ó, como enganadores e sendo verdadeiros. As pessoas vão falar que você não vale nada, que eu também não tenho nenhum valor. As pessoas vão falar que a gente está mentindo, mas na verdade a gente está pregando, sendo verdadeiros com as pessoas, mesmo as pessoas dizendo que a gente não é assim. E aquele que enxerga em nós a verdade, esse vai enxergar, porque o Espírito Santo é quem vai revelar para essa pessoa. Mas mantenha-se no caminho. Quando você estiver sendo caluniado, não vista a camisa dizendo, já que estão falando, eu vou fazer mesmo. Não, pelo contrário, permaneça firme, permaneça tentando ser honrado, permaneça tentando ser verdadeiro, porque o Espírito Santo é quem vai te dar essa vitória. E aí vai falar assim, ó, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Por quem? Por Deus. Às vezes ninguém vai te conhecer, às vezes ninguém ouve o podcast, mas o Senhor ouve, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe quem você é, bem conhecido, você é muito conhecido de Deus, você é bem conhecido do Senhor. Como morrendo e eis que vivemos. Por que é esse morrendo? É justamente isso, a entrega à morte todos os dias, caminhando a caminhada com Cristo, levando a nossa cruz diariamente, morrendo para esse mundo, mas sendo vivificados no céu. Permaneça, não se desanime, como castigados e não mortos. Claro, o mundo vai nos castigar, o mundo vai fazer a gente passar fome, passar tristeza, passar dor, angústia. Enfim, a gente vai sofrer muito nesse mundo, mas aqui, ó, nós não estamos mortos. Nós ainda estamos permanecendo. Cristo vive em nós e Cristo é a nossa vida. Ele faz com que a gente permaneça. Como contristados, mas sempre alegres. Às vezes a gente vai estar ali abatido, o corpo abatido, cansado, desanimado, fatigado, mas por dentro felizes, alegres, porque estamos cumprindo o ID, estamos cumprindo o chamado de Cristo.
Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Já falei em algum podcast aqui, às vezes a gente não tem dinheiro, às vezes a gente não tem nada, às vezes a gente não tem uma roupa bonita, um carro bonito, uma casa bonita, mas o que sai da nossa boca enriquece muita gente. O que sai da nossa boca dá vida, traz riqueza espiritual para muitas pessoas. E eu acredito que tem feito efeito na sua vida também a riqueza das palavras que têm sido colocadas aqui nesse podcast. As pessoas que vêm aqui trazer boas novas, boas notícias, são palavras ricas, são palavras que verdadeiramente estão enriquecendo o teu espírito, a tua vida, como nada tendo e possuindo tudo. A gente pode não ter nada, né? A gente pode aqui nesse mundo não ter ganho nenhum, mas a gente possui tudo. O que é esse tudo? É o Espírito Santo, é Jesus na nossa vida, é Deus na nossa vida. Esse foi o podcast aqui do último podcast do ano de 2023. E é claro, eu quero muito que você seja abençoado no próximo ano. Deixo aqui para você que está nos assistindo, ouvindo, o meu sincero abraço, um abraço forte. Sinta-se abraçado aí por mim, pelo Espírito Santo. Que você seja uma pessoa transformadora de vidas no ano de 2024. O ano de 2023 ainda dá tempo de você fazer a diferença. Faça a diferença na vida de alguém. Coloque as suas mãos sobre a vida do seu esposo, da sua esposa. Ore por ele, do seu filho. Ore por eles. Abençoe a vida deles. Repreenda as enfermidades. Repreenda os inimigos que estão tentando se levantar contra a vida dele. Ore pelo seu próximo, abençoe o seu próximo. Eu abençoo você pelo poder do nome de Jesus, que você venha colher os frutos, mas principalmente plantar boas sementes na vida das pessoas, para que essas pessoas ao longo do ano de 2024 venham colher frutos excelentes e que você tenha ajudado a plantar essas sementes. Plante boas sementes para você também colher bons frutos. Plante em terra fértil, plante nas pessoas que você acredita que vai haver uma transformação. Aquelas que não te ouvirem, sacode até a poeira do pé na hora que você sair, porque você ali vai tentar, você vai se desgastar, você vai tentar ajudar e não vai conseguir, não tem problema. São pessoas que foram escolhidas para o dia do fim, o ímpio foi escolhido para o dia do fim. Pregue, se a pessoa ouvir, plante a semente. Se a pessoa não quiser ouvir, não fique triste. Ore a Deus, abençoe mesmo assim essas pessoas, mas vai para outro campo, vai para outra vida, vai tentar transformar outra vida, outra pessoa que está afim de ouvir o que você tem para dizer, as boas novas. E, claro, que você tenha vitória na sua vida financeira, que você tenha vitória na sua vida sentimental, na sua vida espiritual. Que esse ano seja o ano de proximidade com Deus, que seja o ano de proximidade com o Espírito Santo, que verdadeiramente a casa esteja limpa para o Espírito Santo morar e que você, como noiva, esteja adornada, esperando o noivo chegar. E, é claro, cantando, adorando, glorificando ao nosso Deus. Esses são os meus votos para você, para todos que estão ouvindo. Se você ouvir no ano que vem, se você estiver ouvindo em 2024, provavelmente eu vou fazer outros votos no final do ano, mas para esse ano de 2024 que seja bênção na minha vida e na sua vida e que você possa me abençoar também. Eu quero a sua bênção, eu preciso da sua bênção. Me abençoe com as suas orações, abençoe a minha família, a minha vida, o meu ministério, abençoe esse podcast. E vamos juntos abençoar pessoas. É para isso que a gente existe, é para esse propósito que Deus nos chamou. Vamos cumprir o ID juntos e abençoar o máximo de pessoas possível. E nos fazer de tudo para tentar pelo menos ganhar alguns para o reino de Deus. Deus abençoe vocês. Até o próximo podcast. Feliz 2024. Tchau!